Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom, não é? Estamos aqui mais uma vez no último encontro espiritual do ano. Quando se fala em espiritual, as pessoas acham que é algo abstrato, é algo que está longe de nós, algo que só veremos depois que morrermos, depois que deixarmos a nossa existência. Mas nós sabemos que o espiritual é o que está mais dentro de nós e é exatamente o que encarna, né? A verdadeira revelação das coisas que Deus quer. Ou seja, o espiritual se confunde com o material. Só que o espiritual nos traz, nesse sentido, a pureza que nós necessitamos. E por isso nós devemos viver a nossa vida com o espiritual sempre. Não podemos fazer aí uma acepção do espiritual. Agradecendo ao Senhor por este momento, neste último encontro do ano, e tal qual foi prometido pelo Espírito de Deus, nós estamos aqui para falar de um tema que nos é muito caro. Na realidade, nós precisaríamos de um PowerPoint para fazer uma diagramação, para ficar algo bem elucidativo. Mas se não é a vontade do Espírito, nós vamos fazer sendo a vontade do Espírito. Isso é que importa. Que uma palavra vem e uma palavra só nos faça transformar. Que uma palavra só, uma apenas, nos faça, não apenas nos comovermos, mas verdadeiramente nos restaurar para a glória do Senhor. Então, na realidade, eu pensei em fazer, falando sobre o trabalho, que vai ser esse o tema é o verdadeiro sentido do trabalho. E nós estamos num lugar de trabalho, mas muitas vezes nós não fazemos reflexões acerca do que somos e do que fazemos no trabalho. E essa é a tentativa que nós esperamos, gloriosa para o Senhor, de trazer a lume aqui em nossos cérebros, em nossos corações, essa resposta. Realmente, qual o verdadeiro sentido do trabalho? Para que trabalhamos? Eu sei que o tempo é muito curto, por isso eu vou correr. Eu vou correr porque o tempo é exíguo, mas eu acho que necessário. Meia hora realmente não dá para falar sobre tudo. Eu pensei primeiramente em fazer uma dicotomia, historiar o significado do trabalho, o conceito de trabalho. Eu queria falar também sobre o dia do trabalho, o significado do dia do trabalho, porque essa importância, como surgiu o trabalho. Eu gostaria de falar sobre o vernáculo do trabalho, a tradução em várias línguas do trabalho. Eu queria falar sobre o que significa o termo mesmo trabalho, que veio do tripalium, que era um instrumento de agricultura antigo, que eram 3 paus, tripalium, e depois serviu para a tortura. Por isso que o trabalho tem um significado muitas vezes de tortura. Mas essas são questões que eu vou deixar para apresentar, talvez, num vídeo próprio, um vídeo que não tem, vamos dizer assim, âmbito aqui neste lugar. Mas o que nos interessa hoje é trazer o verdadeiro sentido do trabalho sobre a visão bíblica. Esse é o nosso desiderato. Qual o significado do trabalho sob a visão bíblica? Então, a Bíblia, o livro sagrado, escrito há quase... O último livro da Bíblia foi escrito há quase 2000 anos. Mas outros livros já foram escritos bem há mais de 2000 anos. Para se ter uma ideia, os primeiros livros da Bíblia, os 5, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, eles foram escritos 1500 anos antes de Jesus nascer. 1500 anos antes de Jesus nascer. E o livro de Jó, que está no meio da Bíblia, pelo cânon bíblico, da sequência do cânon, na realidade é o livro mais antigo da Bíblia. Ele data mais ou menos de 400 anos antes dos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. Ou seja, a Bíblia há mais de 2000 anos já foi escrita. Claro, o livro de Moisés, que são os primeiros livros, ele narra a criação do mundo e por isso mesmo eles são agrupados em primeiro lugar. E é lógico que a criação do mundo vem muito, muito tempo antes do primeiro livro escrito, embora Moisés tem seu primeiro livro, Gênesis, escrito depois de Jó. Bem, esses são uma introdução, apenas para nos situarmos sobre a importância da Bíblia, que hoje traz preceitos ainda válidos, totalmente válidos para o nosso dia a dia no campo do trabalho. Então, segundo os dicionários, a definição bíblica para trabalho é castigo divino. Castigo divino. Eu posso acrescentar em outra terminologia, em maldição divina. Ou castigo, ou maldição.
seria um propósito de Deus de amaldiçoar o homem. Seria esse o sentido de trabalho, segundo dicionários. Então, para iniciar, eu quero trazer a ideia de como começou o trabalho. Qual a primeira ação de trabalho do mundo? Qual a primeira ação? Imagina, o mundo não existia nada. Então, como se iniciou o trabalho? Obviamente que a primeira ação do trabalho no mundo está descrita na Bíblia. Então, nós vamos ler ali, primeiro capítulo, primeiro versículo do livro santo, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja aí, criou Deus os céus e a terra. A primeira ação, não é? Claro que aí não é a ação do homem, é a ação de Deus. Deus trabalhando. Esse termo criou, na verdade, o termo hebraico é o termo bara. Criou. Veja bem, diz que, segundo Lavoisier, o cientista, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Mas na realidade Deus criou do nada. Nós não, nós criamos de alguma coisa. Alguma estrutura que já foi montada antes, alguma ciência que foi descoberta antes, alguma filosofia que foi orquestrada antes, e nós apenas burilamos ou fazemos de outra maneira, né? Mas na realidade nós não criamos nada. Deus criou o universo, criou os céus e a terra, ou seja, criou. O sentido da palavra hebraica, bara, significa dizer que Deus criou do nada. Era nada, era o caos, não existia nada. Mas Deus, como é o eu sou, sempre foi, né? Sempre existiu. Na realidade ele não existiu, ele é. Então Deus criou do nada. Essa primeira ação de trabalho do mundo. Mas na frente diz a Bíblia: disse Deus, haja luz e houve luz. Veja aí, já se pronunciando mais especificamente o trabalho de Deus. Deus trouxe luz, trouxe a luz. E o trabalho de Deus, em outra dimensão, é o exemplo da dignidade do fazer, do trabalhar. E nos dá essa mensagem de que nós devemos ver o trabalho como algo digno, algo que se faz com dignidade para Deus. Esse é um princípio que nós devemos ter sempre em mente. O trabalho de Deus, então, é um exemplo de dignidade. A origem do trabalho já foi descrita na passagem de abertura. Deus é o trabalhador primário, ocupado com a criação do mundo. A Bíblia diz que Deus trabalhou por 6 dias. Deus foi o primeiro a trabalhar sobre a terra. Portanto, o trabalho reflete a atividade de Deus. Porque Deus é inerentemente bom, o trabalho também é inerentemente bom. Que Deus, quando terminava as suas criações, ele dizia, e Deus achava bom, ele dizia que era muito bom e alegrava-se com o resultado. Por este exemplo, fica claro que o trabalho tem de ser produtivo e deve ser conduzido com ética, de uma maneira que produza um resultado da mais alta qualidade. A recompensa é a honra e a satisfação que vem do trabalho feito, pois assim dignificamos a Deus. O Salmo 19 de Davi, nos seus 14 versículos, ele mostra a excelência da criação e diz que Deus se revela ao mundo através da sua obra. Então, por meio da revelação natural, a existência de Deus é conhecida por todas as pessoas na terra. Assim, o trabalho revela algo sobre aquele que o realiza. Você pode olhar para uma pessoa, a sua personalidade no mundo se revela pelo trabalho que ela faz. Não precisa nem explicar isso aí. Ele expõe o caráter, né? As motivações, as habilidades, os traços da personalidade do indivíduo. Jesus repetiu esse princípio em Mateus, quando ele disse que as aves boas dão bons frutos e as aves ruins dão maus frutos. Isaías, o profeta, no livro 43:7, ele indica que Deus criou o homem para a sua própria glória. E em Coríntios lemos que tudo que fazermos deve ser para a glória de Deus e não para a glória do homem, nem para o homem que faz, nem para outro homem ídolo, outra pessoa que nós criamos como ídolo. Daí que o trabalho feito por cristãos deve revelar ao mundo uma imagem fiel de Deus em sua justiça, em sua fidelidade e em sua excelência. Bem, então nós tivemos uma primeira parte
passamos rapidamente, mostrando o início do trabalho, o trabalho que vem na dimensão divina, do sobrenatural de Deus. E o trabalho do homem. Então a Bíblia conta como foi institucionalizado o trabalho do homem. Então vamos ver aqui. Em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, que é a primeira fala, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, há um mandato aí que Deus deu ao homem, né? Para quê? Para ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sujeitasse toda a terra, ou seja, governasse a terra. Então, Deus deu ao homem esse mandato. Então, a Bíblia fala do trabalho no início, no momento em que ele foi instituído e regulamentado por Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde? No jardim do Éden. Para quê? Para ficar lá, olhando para o templo? Para ficar passeando no jardim do Éden? Não. Para o cultivar e o guardar. Então nós estamos vendo aí os mandatos que Deus deu ao homem. Aqui de forma mais especializada. Tem de cultivar, tem de guardar. Finalmente, além de cultivar, sim, o homem foi criado para trabalhar com Deus, né, no mundo. Deus plantou um jardim e colocou Adão para cultivar e mantê-lo. E além disso, Adão e Eva tinham a responsabilidade de subjugar e governar sobre a terra. Mas além de cultivar e guardar, sob o âmbito de sujeição da terra, disse: havendo Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esses seriam chamados. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que ele fosse idôneo. E tudo isso aconteceu antes da queda do homem. Então nós vimos aí quais foram, vamos dizer assim, o mandato que o homem recebeu. Então o homem estava no jardim do Éden trabalhando, cultivando e guardando, dando nome aos animais. Então o homem tinha função, ele trabalhava. Só que o trabalho era um trabalho abençoado. A gente vê que era um trabalho que ele fazia com Deus. Deus estava ali com ele, com o homem. Mas aí veio o pecado. Veio a queda do homem, no capítulo 3. Depois do pecado. Adão disse Deus: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Aí veio a maldição. E assim eu pensava somente que, mesmo como crente, eu pensava que o trabalho era maldição. O trabalho simplesmente era maldição. Agora nós entendemos que o trabalho era uma bênção. Mas com o pecado do homem, ele virou a maldição. Então a terra produzirá também cardos e abrolhos, e comerás também a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, para que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Aí quando vem a maldição da morte, quando Deus agora, o homem que foi criado para ser imortal, na realidade ele agora, pelo pecado, né, ele vem para a morte existencial. E o pecado muda a perspectiva do trabalho e as suas condições. Depois do pecado, o trabalho não é mais alegria, mas fadiga. É um peso e não a bênção. Parece que quase que perdeu depois do pecado o seu valor. Mesmo em si não é um mal. Tornou-se ocasião do pecado, e quando é finalizado em si mesmo, pode ser até uma idolatria. Você vai ver em Eclesiastes 2:4-11, vai ver em Lucas 12:16-22. O trabalho ele se torna uma idolatria. Em alguns casos transforma em instrumento de exploração e de opressão. Nós vamos ver lá em Êxodo. Eu faço questão de ler porque é muito oportuno essa passagem, quando diz assim: os egípcios puseram sobre ele feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó
as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam os judeus, os israelitas. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios ficavam incomodados porque a nação de Israel, né, os filhos de Deus, estavam espalhados de todo jeito, e quanto mais eles afligiam com o trabalho. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os servia. Essa figura aqui não é estranha a todos nós, não. Nós sabemos que no dia a dia, em vários lugares do mundo, né, a tirania permanece, né? Trabalhadores são explorados, né, de uma forma, escravizados, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Mas a queda do homem, como eu disse, gerou uma mudança no trabalho. Em resposta, Deus pronunciou o que é mais grave: a morte do homem. Então, do suor do teu rosto, o homem passará a comer do seu pão, mas diferentemente do jardim, onde ele podia se alimentar de tudo que era bom, ele também se alimenta fora do jardim, onde nós estamos, dos abrolhos, dos espinhos, dos cardos. O resultado nem sempre vai ser positivo, porque o homem passa a comer da produção do campo, não mais do jardim. Bom, pode dar uma parada aí só.